Nós estamos dando andamento à série de palestras sobre o ofício de presbítero e o nosso tema, nesta ocasião, é examinar as instruções de Paulo a Tito. Nós vamos estar concentrando o nosso exame nos versículos 5 a 9 do capítulo 1 da Epístola de Paulo a Tito. Se bem que todo esse capítulo, ele fala, depois da introdução, ele fala sobre os líderes daquela igreja. Mas o nosso exame vai ficar resumido a esses versículos 5 a 9. Nesse tempo que nós vamos estar juntos agora, nós gostaríamos, pelo menos, de examinar 3 pontos que se sobressaem desse trecho aqui. O primeiro é que uma estrutura organizada faz parte do propósito de Deus para a igreja. Uma estrutura organizada faz parte do propósito de Deus para a igreja. O segundo é que a estrutura da igreja é baseada em líderes com qualificações pessoais específicas e detalhadas. E o terceiro ponto, que essa estrutura da igreja é baseada em líderes que amam a palavra de Deus. Esperamos tratar de cobrir esses 3 pontos que são muito relevantes aqui dentro desse trecho da palavra de Deus e são muito relevantes para a situação da igreja nos dias de hoje, como foi em todas as eras, e é por isso que está essa diretriz aqui registrada para o nosso aproveitamento e para que nós venhamos segui-la. Tito foi um companheiro de Paulo e toda a evidência que nós temos é que ele foi muito talentoso. Depois de que Paulo foi liberado da prisão de Roma, ele visitou Creta com Tito e talvez outras pessoas estiveram juntas com ele também. Tito foi deixado nessa ilha para organizar e para instruir as igrejas. E a impressão que nós temos de que ele era talentoso é que ele tem uma missão específica, uma missão que era dura, uma situação que era difícil, mas ele tem essa missão confiada a ele por Paulo, e ele também tem um tempo limitado para executar essa missão. Há uma referência lá no capítulo 3, versículo 12, que Paulo vai enviar Ártemas ou Tíquico, não está certo ainda quando Paulo escreve, mas ele diz, quando te enviar, apressa-te a vir. Então, Tito tem uma missão limitada, uma missão específica, uma missão dura, uma missão de estruturação, de organização. Possivelmente ele tinha já essas qualidades, haviam aflorado a sua personalidade, sido observadas por Paulo e agora ele as utiliza nessa situação específica. A carta a Tito é uma carta pessoal, obviamente, mas não é exclusivamente pessoal. É uma carta que é pública. No capítulo 3, versículo 15, nós temos Paulo dizendo, todos te saúdam e saúda quantos nos amam. A graça seja com todos. Então, ele faz colocações genéricas mostrando que a intenção de Paulo não era simplesmente se dirigir a Tito, mas era estar tratando do assunto dessas questões com a igreja de uma forma geral. E nós aprendemos, lendo aquilo que Pedro escreveu, que as cartas de Paulo elas eram circuladas e elas serviam de ponto de instrução para todas as igrejas que estavam sendo formadas e organizadas. Nós não temos nenhuma evidência de que essa igreja aqui específica, ou essas igrejas na ilha de Creta, tenham sido fundadas por Paulo. Possivelmente elas foram fundadas por outros. A impressão que temos ao ler a carta é que elas já existiam há algum tempo, e isso porque já existia também uma grande abundância de ensinamentos falsos dentro dessa igreja, de pessoas que exerciam de uma forma errada a liderança. Eram igrejas que já estavam, vamos dizer, encaminhadas de uma forma errada. Daí a necessidade de todas as diretrizes que vão ser dadas aqui. Paulo faz também uma apresentação extensa da autoridade apostólica dele, o que possivelmente talvez fosse desnecessário se as igrejas tivessem sido fundadas por ele, mas aqui ele precisa reafirmar a sua autoridade e transmitir também parte dessa autoridade para Tito, para que haja o ordenamento das questões ali naquela localidade, naquela ilha.
E uma outra coisa que nos chama a atenção, como introdução daquilo que nós queremos tratar, é que Paulo já deu essas instruções anteriormente a Tito. Não são questões novas que Paulo está colocando. E nós sabemos isso porque no versículo 5 diz, conforme te prescrevi. A intenção de Paulo é então transmitir autoridade a Tito, como ele coloca no capítulo 2, versículo 15, que ele deve levar essas instruções à frente com toda a autoridade, e ele chama a atenção de Tito que ninguém deve desprezá-lo, né? Ele tem autoridade, aquela autoridade apostólica que Paulo possui, está sendo ali conferida a Tito no que diz respeito a essas questões específicas, para que ele vá com determinação e aplique naquela igreja. Essa é a introdução que eu gostaria de dar, apenas lembrando que nos versículos precedentes, antes de nós chegarmos ao versículo 5, o que nós temos são as saudações de Paulo e aquela descrição, afirmação da sua autoridade apostólica. Paulo descreve as suas atividades, né, e fala do destinatário, fala a quem ele está escrevendo a carta, no versículo 4, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E então chegamos ao nosso trecho, aquele que vai ser alvo do nosso exame em mais detalhe. E eu vou ler o trecho. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, assim, para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. E chegamos aqui ao final do versículo 9, os versículos seguintes nesse capítulo, fala de falsos mestres que existem na igreja, e esses falsos mestres, eles são a grande evidência da necessidade dessas instruções que Paulo está dando. Nosso primeiro ponto, então, é que uma estrutura organizada faz parte do propósito de Deus para a igreja. Uma estrutura organizada faz parte do propósito de Deus para a igreja. Isso nós vemos no versículo 5. Por esta causa, com esse propósito que deixei em Creta, para que pusesses em ordem. E aqui nós vemos a necessidade de pôr em ordem, de organizar, de estruturar. Às vezes nós temos a ideia de que muita organização é sinônimo de falta de espiritualidade. Essa é uma relação que não é devida. Na realidade é indevida porque a ordem, as coisas certas, as coisas no tempo certo, na hora certa, elas fazem parte da mordomia do nosso tempo, dos nossos talentos, das estruturas que nós temos para administrar, e as coisas feitas em ordem, elas honram a Deus. Não existe nada que seja mais espiritual em uma situação aleatória, simplesmente espontânea, com falta de controle. E, infelizmente, na igreja contemporânea, parece que existe essa ideia, essa noção. Quanto mais aleatoriedade, quanto mais as coisas forem deixadas sem uma organização prévia ou uma organização que venha acompanhar, mais espiritualidade nós estaremos encorajando dentro da igreja. Não é isso que nós vemos aqui. Paulo tinha uma preocupação muito grande com a espiritualidade daquela igreja, com o ensino correto, com a doutrina correta, e ele deixa, então, Tito aqui para que ponha as coisas em ordem. Espontaneidade desregrada, aleatoriedade constante, o individualismo indiscriminado, a independência descabida de estruturas eclesiásticas não são sinônimos